Sexta-feira, dia 16 de agosto, a semana está terminando e aqui no Jornal Anhanguera você fica sabendo das principais notícias do entorno do Distrito Federal e de todo o estado. Está presa em Cidade Ocidental a dona de uma imobiliária que aplicava golpes aqui no entorno. Foram pelo menos 9 estelionatos. Os idosos eram os principais alvos. Quedas constantes de energia elétrica estão sendo investigadas pelo Ministério Público. A Enel precisa esclarecer possíveis irregularidades no fornecimento. Sarampo volta a preocupar brasileiros. Já são quase 1.400 casos confirmados no país. Aqui em Goiás tem caso sendo investigado. E agosto é o mês de combate à leishmaniose, doença que atinge pessoas e animais. Saiba como se prevenir. E hoje é dia de programão com as dicas para esse fim de semana. Tem também música boa aqui no estúdio. O Jornal Anhanguera já está no ar. Olá, muito boa tarde. Em Formosa, a polícia prendeu um homem suspeito de matar a ex-mulher a facadas. O crime foi em junho deste ano. Alberto Pereira de Deus foi preso em uma fazenda no Distrito Federal. Ele estava foragido desde o dia 2 de junho. Segundo as investigações, Alberto teria matado a ex-mulher Regina da Costa Braz a facadas, na saída de um bar no bairro Califórnia. Segundo testemunhas, Alberto não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito está preso preventivamente e deve responder por homicídio qualificado e feminicídio. Nessa prisão, os policiais daqui de Goiás tiveram ajuda da Polícia Civil do DF. E a Polícia Federal cumpriu ontem mandados de busca e apreensão na sede do Partido PROS, no Lago Sul, em Brasília, e também na gráfica do partido, que fica em Planaltina de Goiás. A operação é referente a um suposto superfaturamento na prestação de contas de candidatos que disputaram a última eleição. De acordo com a polícia, a legenda mentiu sobre a distribuição de pouco mais de 5 milhões de reais a alguns deputados que usariam o dinheiro para pagar um material de campanha. No entanto, o montante não foi entregue a eles. Um carro caiu de uma altura de 4 metros e, por sorte, ninguém se feriu gravemente. Segundo a polícia, Ana Carolina Viana, de 24 anos, estava com o filho, Bernardo Viana, de apenas 5 meses. Mãe e filho foram socorridos por uma viatura da Polícia Militar que estava em patrulhamento próximo ao local. Os dois foram retirados do veículo e receberam atendimento até a chegada do SAMU. Eles não sofreram ferimentos graves e já foram liberados do hospital. E a polícia cumpriu ontem, no final da tarde, um mandado de prisão contra a dona de uma imobiliária em Cidade Ocidental. Segundo a polícia, ela é suspeita de estelionato. Nós vamos ao vivo, direto da redação, com a repórter Camila Castro, que está acompanhando aí essa história desde o início. Camila, boa tarde para você. Onde é que essa mulher foi presa, Camila? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Cleide Silva foi presa ontem à tarde na imobiliária dela. E segundo a polícia, depois da prisão de Cleide Silva, mais 5 pessoas procuraram o delegado responsável por este caso para informar que também foram vítimas, né? Agora, com esses novos casos, sobe para 14 o número de pessoas que dizem aí estarem sendo lesadas pela imobiliária de Cleide Silva. Hoje pela manhã, a minha equipe de reportagem esteve lá na delegacia de Cidade Ocidental. Nós conversamos com uma família que diz ter levado um golpe também desta imobiliária. Eles deram 50 mil reais de entrada para adquirir uma casa e falaram para a gente que iam financiar mais 80 mil reais pela Caixa Econômica, mas não foi bem assim que aconteceu. A gente vai ouvir agora. Ela falava que a documentação estava saindo, que a documentação saiu, mas estava errada. E aí foi enrolando a gente, mas como a casa estava alugada, a gente estava recebendo um aluguel, então a gente foi esperando. E a correria do dia a dia, a gente nem parava para pensar nisso, né? Pois é, esse é só mais um, né, dos relatos de tantos que a gente já ouviu, de tantas pessoas que a gente já entrevistou. Segundo o delegado responsável por este caso, a prisão de Cleide Silva é preventiva e em depoimento, Thalia, ela assumiu que ficava aí realmente com o dinheiro de algumas pessoas, mas disse que ia devolver. Mas não foi bem assim que aconteceu. Segundo a Polícia Civil, ela utilizava esse dinheiro aí, dizendo ela que pegava emprestado, né, para aumentar o patrimônio e ter uma vida de luxo. Vamos ouvir o delegado. No interrogatório dela, ela confessou que realmente, em alguns casos, ela confessou que ficou com os valores e que pretendia pagá-los. O que acreditamos, a polícia acredita que não, né? Ela utilizava
desse modus operandi para construir um patrimônio. No primeiro momento, esses 9 estelionatos, considerando que 5 deles são vítimas, são idosos, né, em que a pena é dobrada, ela pode pegar até 70 anos de reclusão. E agora, essas 5 novas vítimas, a Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar esses novos fatos e, possivelmente, se ela foi autora também desses crimes, ela também será indiciada. A operação da Polícia Civil foi batizada como Hemera, que é o nome de uma deusa grega, é a deusa da mentira e também que tem o poder da persuasão. Cleide Silva foi indiciada por estelionato e deve pegar até 70 anos de reclusão. Ela está presa neste momento no presídio feminino de Lusiânia. Thalia, claro, a gente segue acompanhando, né, esse caso aí, as investigações. Parte das investigações da Polícia Civil já terminaram, só que com esses novos casos que eu citei, né, são mais 5 casos novos, a polícia vai começar uma nova investigação. Por enquanto, ela permanece presa aqui em Lusiânia. Eu volto com você. Com certeza, Camila. É o sonho aí da casa própria, né, que para muita gente acabou virando um pesadelo. Obrigada, Camila, pelas informações. Bom trabalho para você. E mudando de assunto, em várias cidades aqui do entorno e de todo o estado, tem morador reclamando de queda de energia elétrica. Os problemas no fornecimento fizeram o Ministério Público investigar possíveis irregularidades e agora a Enel vai ter que se justificar. Só na semana passada foram 3 quedas de energia na casa do Fábio. É uma época seca, não temos raios, não temos chuvas, então assim... Fica complicado realmente você ver esse tipo de acontecimento numa companhia elétrica que não tem, se você parar para ver, não tem imprevistos da natureza, não tem causas naturais. 3 quedas numa semana e assim, não tem como explicar isso. O Fábio não teve prejuízo com a perda de eletrodoméstico, mas por precaução comprou um no-break e um estabilizador. Eu procuro ter em casa. Porque você não vai utilizar um eletrodoméstico simplesmente na rede elétrica. Por quê? Por vários motivos. Primeiro que você está correndo o risco de perder seu eletrônico, né? Segundo, é que se você estiver fazendo um trabalho, um projeto, alguma coisa, essa queda brusca pode te fazer você ter um prejuízo bem maior. Então, o no-break é uma das soluções não viável, mas é o que tem para o momento. O Roberto também mora no Jardim Zuleika e confirma. A luz cai quase todos os dias e o pior, demora a voltar. Na época da chuva é muito mais pior, né? É praticamente 100% a falta de energia, né? Fora da época da chuva tá sempre faltando também. Muitas vezes chegou a ficar um dia todo sem energia, né? Eu já cheguei a perder coisa na minha casa por causa, né, da falta de energia. Isso acontece frequente. A baixa qualidade da energia elétrica foi identificada pelo Ministério Público de Goiás, que acionou a Enel para esclarecer a constante queda da energia elétrica, não só em Lusiânia, mas também em outros municípios do estado. O MP também apontou que os índices que medem a frequência e a duração do fornecimento de energia elétrica da Enel estão abaixo do esperado pela Agência Nacional que regula o serviço. A ação do MP solicita que os consumidores que pediram o aumento da carga elétrica sejam atendidos no prazo de 60 dias. E estabelece também uma indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 5 milhões, que será revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. E enquanto o fornecimento da energia não é estabelecido, a Arlene vai continuar pagando cerca de R$ 80 mais caro pela rede trifásica. É que ela teve tanto prejuízo com a perda de eletrodomésticos que preferiu trocar a carga da casa. Pedimos para aumentar a carga, eles não corresponderam, né, à medida. E outra, a eletrodoméstico meu já queimou, geladeira, televisão, tive problema com ar-condicionado, não foi só uma vez, devido, né, à queda de energia que é constante. E veja a seguir, falta de informação faz muita gente deixar de se vacinar e já são quase 1.400 casos de sarampo registrados no país. Aqui em Goiás, 2 casos são investigados. E agosto é o mês de conscientização e combate à leishmaniose. Quer participar do Jornal Anhanguera com a gente? Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 984424000. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta e a gente fala agora da campanha da TV Anhanguera Economizar para não faltar.
Para evitar que falte água em Goiânia e outras cidades abastecidas pelo rio Meia Ponte, a Secretaria de Meio Ambiente começou uma força-tarefa para fiscalizar a retirada de água do rio. São 470 quilômetros de extensão de Itaúsu, onde o rio Meia Ponte nasce, a Itumbiara, onde ele deságua. Segundo o governo, entre Itaúsu e Goiânia, cerca de 5.000 produtores rurais captam água para o uso nas lavouras, além de 27 indústrias. Nesse período de estiagem chove menos e por isso, claro, tem menos água nos reservatórios e nos rios. Pela lei federal conhecida como Lei das Águas, em casos de escassez, como a gente está vivendo agora, a prioridade da água é o consumo das pessoas e também dos animais. É por isso que, a partir de agora, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente promete fiscalizar as propriedades rurais, para que os produtores usem menos água aqui do rio Meia Ponte. Tem fiscais por terra e na água. Eles também usam drones e sobrevoam o rio com helicóptero. A fiscalização flagrou produtores irrigando em horário proibido. Vislumbramos ali algumas irrigações ocorrendo agora às 11 horas da manhã. Isso não é bom para a bacia. Vamos acompanhar no fim de semana e vamos ver se há uma reversão do quadro. Se não houver, nós vamos ter que atuar mais fortemente para que essa água possa ser distribuída da melhor forma. A irrigação só poderá ser feita das 8 da noite às 6 da manhã. É quando as plantas precisam menos de água e a população está dormindo, por isso consumindo menos também. A gente deve monitorar e reduzir o nosso uso diário, né? Desde os clientes normais e os clientes industriais, todos os níveis de consumidores da Saneago. O Ministério Público e a Agência de Regulação de Goiânia estiveram no Rio para entender como é feita a medição no Meia Ponte. O MP diz que no ano passado, neste mesmo período, recebeu 290 autos de infração feitos pela Secretaria de Meio Ambiente contra produtores rurais. Este ano até agora, o Ministério Público não recebeu nenhum. Por isso, quer mais fiscalização por parte do governo. Nós procuramos a Secretaria de Meio Ambiente para saber por que este ano ainda não mandou os autos de infração para o Ministério Público. Caso não seja respeitada a regra de irrigação à noite, o governo pode reduzir em 50% o número de autorizações para retirada de água do Meia Ponte. E no início da edição de hoje, nós falamos da prisão da proprietária de uma imobiliária que foi presa por estelionato. Enquanto a Camila Castro falava com a gente aqui ao vivo, rodaram aí imagens de algumas vítimas da Cleide. Então, só para esclarecer, a gente vai mostrar agora as imagens da Cleide Silva, que é essa daí que está aparecendo agora para a gente, só para não restar dúvidas, né? Para ficar esclarecido que essa é a Cleide que foi presa aí por estelionato, que estava aplicando possivelmente golpes aqui em cidades do entorno e de todo o estado. Esclarecimento feito, a gente vai falar agora de saúde. O sarampo voltou a assustar o brasileiro. Este ano já são quase 1.400 casos confirmados. Aqui em Goiás existem 2 casos suspeitos da doença. Os especialistas reforçam a importância de se vacinar para se proteger. Ana Letícia foi a esta unidade básica de saúde de Valparaíso para marcar a vacinação da filhinha, Maria Júlia, de apenas 1 mês de vida. Em breve, ela vai tomar a tríplice viral, que protege contra rubéola, cachumba e sarampo. É muito importante. É prevenir doenças, né? Que crianças são muito suscetíveis a ter doenças. E tem que proteger, né? Mas nem todo mundo pensa assim. No Brasil, neste ano, já existem quase 1.400 casos de sarampo confirmados, segundo o Ministério da Saúde. No estado de Goiás, não há registro oficial de surto da doença, mas em Goiânia existem 2 casos suspeitos sob investigação. As crianças, né, e a pessoa até 29 anos tem que ter 2 doses, né, de vacina. Então, toma a primeira dose, com intervalo de 30 dias, toma a segunda dose. E a pessoa acima, né, dos 29 anos toma 1 dose só, até os 49 anos. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Os especialistas alertam que a transmissão acontece por meio da troca de secreções respiratórias. Se uma pessoa que contraiu a doença fala perto de outra, ou se tosse ou espirra, a contaminação pode ocorrer. Então a gente pede para toda a população que tiver, né, com coriza, conjuntivite,
né, ou até mesmo aquelas pintinhas no corpo, né, está procurando a unidade, né, não só crianças como adultos também. Dona Raimunda teve a doença quando era criança. A mãe levou logo ao hospital. Porque é uma doença que, se não tratar, né, é arriscado até levar à morte. É muito importante, sim, levar ao hospital, né, fazer o tratamento, as vacinas, né, direitinho, é muito importante. Como nós vimos aí na reportagem, são quase 1.400 casos de sarampo registrados no país, o que preocupa bastante, né? Vamos ver aqui no telão quais são os sintomas dessa doença. Olha só, febre alta aí acima de 38 graus, tosse persistente, coriza, manchas brancas na boca e também manchas vermelhas na cabeça e no corpo. Aí alguns sintomas do sarampo. Aparecendo esses sintomas, no caso de suspeita da doença, a recomendação é sempre procurar por uma unidade de saúde e, é claro, reforçando, nunca deixar de se vacinar. E ainda falando de saúde, você que tem animal de estimação, agora no mês de agosto, os centros de zoonoses das cidades do entorno estão disponibilizando a vacina contra a leishmaniose. Além de imunizar o pet, a vacina também protege os seres humanos. Esta é a Samantha. Essa cachorrinha de 14 aninhos tem uma saúde de ferro. A gente dá vacina em dias, né? Dá o banho todo mês, né? É os cuidados que a gente tem com ela, dá uma ração. Ela só come ração de filhote, apesar dela ser velhinha, né? Mas assim, os cuidados que a gente tem com ela é esses mesmo. Mesmo assim, ela ganhou uma coleira especial para evitar as pulgas, carrapatos e um inseto conhecido como mosquito palha, transmissor da leishmaniose. O inseto é o mosquito palha, popularmente falando, né? E esse inseto ele costuma estar em locais onde você tem sombra, matéria orgânica, porque ele se reproduz na matéria orgânica. Então, qualquer resquício de matéria orgânica, desde o cocô do cachorro que fica ali no quintal, árvores frutíferas. Então, eu costumo sempre dar o exemplo do galinheiro, que é um local muito propício para a presença desse vetor também. A transmissão ser humano, animal a ser humano, ela se dá exclusivamente pela picada desse inseto. O mês de agosto é dedicado ao controle e combate da doença que, em grande parte dos animais, não manifesta sintoma. 60% dos cães com leishmania não apresentam nada, nem alteração de exame de sangue. Quando a gente passa para a espécie felina, menos ainda, né? A gente tem aí mais de 90% dos felinos que pode ter leishmania e não tem sinal clínico, muito menos alteração de exame de sangue. Em todo o estado, foram confirmados 58 casos de leishmaniose visceral em humanos em 2017, 2 deles em Lusiânia. Já no ano passado, foram 51 confirmações da doença no estado, sendo uma delas na cidade. Neste ano, já são 21 casos confirmados até agora e uma notificação em Lusiânia. Nos seres humanos, a doença apresenta sintomas como a febre de longa duração, aumento do fígado e do baço, perda de peso, redução da força muscular e até anemia. Nos animais, assim como nos seres humanos, a leishmaniose não tem cura, mas com tratamento é possível fazer com que o infectado não seja um transmissor da doença. A leishmaniose canina, ela tem cura clínica. O que é a cura clínica? Então, um animal que estava doente, ele passa a não ser mais doente. Mas o parasita continua albergado lá nele para sempre, uma doença crônica, para o resto da vida. Por isso, acompanhamento. E encoleiramento desde sempre. Por isso, a prevenção é o melhor caminho para que o seu cachorrinho viva pleno, como a Samantha. Xodó da casa. É o xodó. Nós temos 3 lá em casa. E tem cachorro desaparecido aqui no entorno. A Edileuza Vieira está à procura da cachorrinha dela, a Pitucha, que desapareceu ontem no Parque JK, próximo da Cúria. Ela é de raça indefinida. Se você tiver alguma informação, é só entrar em contato pelo telefone 98638-0945. E veja a seguir, tem a previsão do tempo para as cidades aqui do entorno com a Nayara Santos. Nós voltamos logo depois dos comerciais.